Eu falei aqui um pouco, mas chegou muito pouca gente depois. Vamos iniciar, então, a nossa pauta. Eu quero colocar aqui a aprovação da ata da última reunião, que foi a de encerramento do ano passado, em que o governador, inclusive, esteve no momento da confraternização. Todos receberam, distribuíram, foi distribuída a ata, e se não tiverem nenhuma ressalva, nenhuma alteração, eu peço que se manifestem em termos de aprovação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a ata. Obrigado. Nós temos uma pauta aqui que tem vários itens, e eu quero dizer o seguinte, que a apresentação que vai ser feita, ela vai cobrir esses itens todos. Então, nós não vamos seguir item 1, item 2, porque a própria apresentação que eu vou fazer, ela vai se reportar a todos esses itens aqui. Então, está pronta aí a apresentação? Já. Vamos lá, eu vou ter que ficar aqui. À medida que chegarem, inclusive os integrantes da mesa, eu vou anunciar e convidar, mas já não poderão mais sentar aqui para não atrapalhar a apresentação. Esta apresentação que eu preparei, ela fala de algumas coisas que vocês todos já sabem, mas eu ouvi de alguns clubes, né, que me disseram assim, olha, o clube continua filiado ao Sinlazer porque eu, presidente, batalho e luto lá para manutenção, mas eu tenho diretores, a minha diretoria acha que não é importante ser filiado ao Sinlazer. Então, há um nível de desconhecimento. Ou o presidente não fala, ou nós não temos sido eficazes no sentido de mostrar o que é o Sinlazer, né? Então, essa apresentação começa com o que é o Sinlazer e como é que ele opera. Nós criamos, e está também aqui na sequência, mas eu já adianto, uma lista de, que a gente chama de pontos focais. É muito usual esse nome em empresas, em corporações, que são aqueles contatos autorizados pelo presidente, pelo Comodoro, a se relacionarem com o Sinlazer no dia a dia, para não perturbar o presidente toda a coisa. A Amanda, o Paulo fazem contato com esses pontos focais e nós estaremos reforçando algumas coisas e até transmitindo para eles algumas coisas que o presidente recebe do grupo, que é exclusivo de presidentes, e também naquelas divulgações e nas nossas reuniões. Então, nós vemos que é importante essas pessoas que estão mais próximas, é uma pessoa designada pelo presidente, saber das coisas e até ajudar a motivar, a dinamizar aquele assunto dentro do clube, para não deixar só por conta do presidente. Então, essa apresentação começa com isso, porque é importante que esses pontos focais, diretores de clubes, eu até pedi que hoje trouxessem diretores, etc., para poder entenderem o que é o Sinlazer, né? Então, eu não vou ler, vai ter muitas lâminas aqui, mas é o seguinte, nós temos dois papéis, basicamente. Um de representação sindical, que é sabido, nós fazemos a convenção coletiva, e o outro é de relacionamento institucional mais amplo, com o governo, com vários segmentos. Então, o Sinlazer tem esse papel de representação institucional. Mas não é só isso. No nosso estatuto, já no segundo artigo, já diz que nós temos um papel de, sempre que possível, e nós estamos tornando possível isso, de apoiar o desenvolvimento dos clubes. Cada clube, ele gere a si próprio, nós não podemos interferir, mas o Sinlazer tem trabalhado muito prospectando soluções, fazendo apresentações de ofertas de ideias, de benefícios, de ferramentas que estão no mercado. Cada clube faz isso individualizadamente, mas nós temos uma assessoria de negócios, né? E eu me envolvo com isso também para poder levar aos clubes, né, o que tem no mercado e que pode. Eu dou um exemplo aqui. Nós tivemos uma apresentação que o Flávio, ex-comodoro do IAT, fez para nós, em que ele citou, só um casinho, painéis de LED. Os clubes aí fora, nos outros estados,
Todos estão usando painéis de LED, já é uma coisa comum. Brasília não tem painel de LED. Então, o Sinlazer trouxe essa ideia, não pode impor, obviamente, mas um exemplo apenas. Tem várias coisas, sistemas de gestão, soluções de benefícios, e são coisas até que geram ganhos para os clubes. Então, nós temos esse apoio ao desenvolvimento que envolve essa prospecção, interlocução com segmentos, né, e aperfeiçoamento de dirigentes e equipes de clube, com palestras e com treinamentos que a gente vai fazer. Intercâmbio de boas práticas também é uma coisa que vamos fazer. Está chegando aqui o nosso convidado especial, o Dr. Edson Garcia, presidente do Conselho. Seja muito bem-vindo, do Conselho do Yacht Clube. Meu amigo, obrigado pela presença. Tudo bem. O Edson estava falando aqui dos papéis do Sinlazer, que é a representação institucional e de apoio ao desenvolvimento dos clubes, que é exatamente essa área em que nós estamos nos debruçando mais, investindo esforço, muito trabalho, porque se o Sinlazer ficar somente na representação institucional, ele fica passivo e deixa de ofertar um trabalho muito útil para os clubes. Então, a gente faz prospecção, né, de oportunidade de negócio, tem interlocução com vários segmentos e estamos também na direção do aperfeiçoamento de dirigentes, de equipes dos clubes, e vamos fazer um intercâmbio de boas práticas de gestão, e nós sempre fazemos um incentivo à interação dos clubes, que é fundamental. Houve época em que, o Paulinho mesmo fala isso, os clubes competiam, né, no carnaval e etc. e tal. O que era uma competição saudável, mas hoje nós trabalhamos pela união dos clubes, e nós somos bastante unidos, os clubes. Então, esse é a segunda vertente, porque a primeira é de representação institucional, não só trabalhista, né, com a convenção coletiva, como com outras, como com o governo e tudo mais. Então, isso aqui, o que é e como opera, estava falando, Edson, que alguns diretores não têm o conhecimento dos papéis do Sinlazer. Então, apesar de todo mundo saber aqui, eu estou reforçando e nós vamos ter contato com outras pessoas autorizadas pelos presidentes dos clubes para ter um relacionamento mais estreito e mais a miúde. Então, esses são os papéis do Sinlazer. E aí, qual é a ideia nossa? Que o Sinlazer não seja uma entidade passiva ou reativa somente, mas que seja proativa, né? Então, manter e estimular a interação clubes poder público, clubes mercado, clubes agentes profissionais, de modo a oferecer. Nenhum clube é obrigado a aderir, porque tem clubes que já têm os seus mecanismos, já têm os seus contratos, as suas parcerias. Mas o Sinlazer, o ideal é que ele funcione, é o que nós estamos trabalhando, para ser um elo de ligação e fomentador do desenvolvimento dos clubes. Quais são os requisitos fundamentais, né, para o funcionamento eficaz do Sinlazer? Essa é a questão que nós estamos tendo hoje. Porque a gente tem trabalhado e não tem tido o resultado que a gente esperava. Isso aqui não é uma mera queixa, não é uma bronca, não é nada. Simplesmente um relato para vocês em função do entendimento, né, conectado com o entendimento do papel do Sinlazer. Então, aqui tem o pessoal que está atrás, não está enxergando aqui. Eu fiz esse diagrama aqui, essa figura, em que embaixo tem a direção do Sinlazer, no relacionamento com os clubes e na recepção de demandas. Mas tem dois eixos que cruzam lá para alcançar o cumprimento da finalidade do Sinlazer e alcançar resultados. De um lado, o Sinlazer, né, e a sua equipe técnica, faz o atendimento às demandas, como a gente tem feito, faz a prospecção e apresentação de parcerias, de soluções, periodização, mas este eixo aqui, que são os clubes, eles têm que dar uma atenção a essas demandas, fazer uma interação com o Sinlazer, se participar e manifestar sobre essas demandas. Se isso aqui não acontece, nós não chegamos lá, porque fica só o Sinlazer atuando na prospecção, no esforço de buscar essas soluções, de apresentar para os clubes, e nós não conseguimos ser eficazes em relação aos clubes. Então, isso nós precisamos, eu não digo repactuar, mas precisamos fortalecer. Nós fizemos várias apresentações de soluções, de propostas, que eu vou relacionar aqui,
e que ficaram paradas porque o clube não é obrigado a aderir, mas pelo menos diz assim, isso aí eu tenho, não quero. Isso aqui eu quero conversar a respeito, eu quero ver, a gente vai e leva o parceiro, leva o proponente para que converse com o clube, porque é uma coisa individualizada, mas é um esforço que o Sinlazer faz para ajudar os clubes. Então, essa atuação do Sinlazer depende dessa dinâmica. Se essa perna de cá não funcionar, nós estaremos trabalhando e não cumprimos a finalidade do Sinlazer e nem alcançamos resultados nesse eixo de ajuda aos clubes, ao desenvolvimento dos clubes. E existe aí uma coisa que eu quis comentar rapidamente, que é o fazer episódico e o fazer com continuidade. A gente realiza uma palestra, badalada, é como realizar um show, uma festa, e fica naquilo. E o outro é o fazer com continuidade, ou seja, tem vários trabalhos que não adianta a gente só fazer a abertura, fazer a festa de abertura, a apresentação. Tem que ter um processo, ou seja, nós temos que estar sintonizado com o contexto, os interesses, né, as demandas dos clubes, mas temos que efetivamente atuar num direcionamento estratégico, ver a nossa capacidade instalada, que hoje é pequena, mas mesmo assim conseguimos realizar muito, que nós temos só um assessor de negócios que prospecta tudo isso, faz pareceres, além de outros trabalhos, ele faz análise dessas propostas para levar aos clubes, porque é uma responsabilidade grande recomendar uma determinada solução, mas o clube também vai avaliar e vai definir, né? E aí, finalmente, fazer o alcance dos resultados. Então, nós fizemos várias palestras, vários movimentos aqui que foram bacanas, pô, muito legal, mas e a continuidade? Não houve aquele eixo dos clubes respondendo, e que nós vamos retomar isso aí, que o Paulo vai voltar a falar, nós vamos ter agora, mais intensivamente, um relacionamento com os clubes para poder dizer, olha, tem isso aqui, você não quer? Não, não quer. Isso aqui quer ver? Vamos armar aqui para conversar com o ofertante. A retrospectiva de 2004, obviamente, nós trabalhamos na Convenção Coletiva de Trabalho e fizemos essas palestras de relevo, né, que foram palestras magnas, né? Tivemos o projeto Futebol, que todos sabem aqui, que é exatamente uma parceria com o Capital, o Clube Capital, que é um clube que está crescendo, acabou de ganhar um campeonato, já entrou aí na 4ª divisão, né? Na Copa do Brasil, né? E a ideia é que os clubes apresentem atletas e esse atleta, uma vez federado no Capital, ele passa o clube passa a receber toda e qualquer a participação sobre toda e qualquer operação na vida do atleta. Nós temos um caso que teve vários atletas que saíram de Brasília e Brasília não ficou com nada. Pouquíssimas exceções. O presidente Santana ali foi um dos poucos que fizeram venda de atleta, né? Mas tem aquela cadeia de solidariedade da FIFA, e o último exemplo que nós temos é do Hendrick, que foi formado em Brasília, jogou no Caeso, mas quem vai ganhar tudo da carreira dele vai ser o Palmeiras. Ele não foi federado aqui, não ficou vinculado a um clube, e quantos outros? Kaká, e tem vários atletas aqui que não tiveram. Então, vamos ficar atentos a isso e investir no futebol, não apenas para desenvolver o futebol, porque é importante que Brasília, sendo a capital da República, né, tenha o futebol desenvolvido, assim como outros esportes. Mas no futebol isso gera renda. Então nós vamos voltar agora a tratar desse assunto. Eu já falei com o Godofredo, que é filiado, o Capital é filiado ao Sinlazer, para que ele forme um torneio de sub-9, sub-11, sub-13, e já comece a fazer uma peneira, e os atletas que tiverem destaque, que vão seguir sendo formados por ele, eles são formados pelo Capital, mas o clube dele vai ser clube formador. Nós vamos ter 3 contratos, o contrato com o Sinlazer, que o Sinlazer também tem um pequeno spread nisso aí, o contrato do clube com o Capital e o contrato do clube com a família do atleta, que ainda é menor. E é um jogo ganha-ganha. Então, nós fizemos essa palestra, fizemos do corredor cultural, que é os clubes serem também pontes de cultura, de shows, de apresentações, de performance. Trouxemos aqui o Gustavo Vasconcelos, que é especialista nisso, tem a empresa dele, a GRV, é um cara que circula internacionalmente, e falou, vamos fazer um projeto em que os clubes aí vão ter que captar recursos para que os clubes estejam inseridos na agenda cultural de Brasília, do Distrito Federal, né? Teve uma palestra que o Flávio Pimentel fez a pedido nosso,
que ele visitou vários clubes para trazer práticas, né, de gestão, modelos de gestão e coisas bastante contemporâneas. Todo mundo gostou, ela foi até continuada no Clube Naval, e essa coisa aqui, ele trouxe o painel de LED, mas nós não seguimos em frente. E tivemos, no último encontro, um palestrante, que é um consultor, falando da necessidade de estudo de cenário e prospecção de oportunidade de negócio dos clubes. Os clubes, às vezes, ficam diante de grandes negócios e nós, claro, usamos a nossa experiência. Eu já ajudei clube a conversar com o clube, mas a gente sente falta de um aporte profissional para analisar grandes negócios. Então, a palestra dele foi nesse sentido. Aqui a maioria que assistiu, né? Então, essas palestras foram feitas, mas não tivemos a continuidade desejada. É importante retomar tudo isso aí. E aí, essa pergunta, é essa a visão que os clubes têm do Sinlazer? E quais são as expectativas? Nós estamos indo no rumo certo? Ou precisa corrigir? Porque nós estamos abertos, porque a gente não pode agir unilateralmente. A gente tem que considerar o contexto e considerar a visão e as expectativas dos clubes. Então, quando a gente fala em 2025, 2026, o Sinlazer vai continuar existindo. Essa gestão está encerrando em novembro, mas vai prosseguir, e é importante que mais presidentes ou ex-presidentes, porque é difícil um presidente que esteja atuando no cargo presida também um Sinlazer, mas ele, como ex-presidente, com certeza reúne todos os requisitos para dirigir o Sinlazer ou participar da diretoria. Então, é uma pergunta. Eu até gostaria de ver no semblante de cada um. Nós estamos caminhando na direção certa ou precisa corrigir? Porque a gente precisa ouvir isso de vocês. É esse mesmo caminho, porque a principal introdução que a gente teve foi de sair de uma posição apenas de representação institucional para um trabalho de dinamizar essa ajuda aos clubes. Mas, como cada clube dirige a si próprio, e nós não podemos interferir, pode ser que a gente ouça assim, Luiz, para com isso aí que não precisa, deixa que a gente se resolve, né? Eu, aliás, ouvi de um clube recentemente, ele falou, nós somos muito autônomos, sabe? A gente não precisa da ajuda. Eu falei, perfeito. Então, já sei que você... Outros não, gostaríamos muito, gostamos da palestra tal, gostamos da proposta que vocês apresentaram. Porque o que resta ao Sinlazer, salvo o melhor juízo, né? E aqui está o IAT, que ofereceu o candidato para preencher a vaga de vice-presidente, e que tem uma experiência enorme, tem uma capacidade instalada, tem gente da mais alta qualidade, entendeu? De incrementar essa atuação do Sinlazer como uma entidade realmente representativa que ajude a projetar o segmento, ajude a valorizar o segmento e fortalecer essa união e a buscar. O IAT tem busca, eu estava conversando com o Luiz André, né, as captações que vocês têm, os projetos, fantástico. Imagine isso sendo compartilhado com os clubes. Vai alavancar todo mundo, né? Então, a chegada do IAT na direção do Sinlazer é muitíssimo grata, viu, Edson? Porque o nível do clube, a experiência, a maturidade, né, os processos que vocês têm, a rede de relacionamentos é incomparável, né? Cada um aqui tem o seu relacionamento, mas o IAT ele já tem isso de forma bastante madura, antiga, e será uma grande contribuição para os clubes de Brasília. Nós fizemos ainda gestões ao poder público, a regularização fundiária, como todos sabem, nós participamos diretamente da Lei 6.888, né, que instituiu o PPCUB. Nós estamos trabalhando na regularização do IPTU, né, os clubes que tiveram lançamento de imposto por descuido administrativo, e nós temos ali até o Reinaldo, daqui a pouco, Reinaldo, eu vou pedir que você dê uma palavrinha aqui, e já estamos trabalhando na Câmara Legislativa para poder acertar isso aí, inclusive ter uma legislação que faça a remissão desses débitos, porque tem clubes que estão com débitos altíssimos, porque não foi entendido que a isenção era automática. Não é, só a imunidade, mas a isenção tem que ser solicitada. Como não foi solicitado, o imposto foi lançado. Então, isso... Salve, Luiz André. Chegou aqui o Comodoro do IAT. Tudo bem? Aqui, ó, senta aqui, Luiz André, aqui, ó. Claro, está para você aqui, ó.
Então, está aqui, nós estamos trabalhando também com a isenção do ITBI, porque a CDRU, que o IAT até assinou recentemente, outros clubes também, no início, até eu questionei muito isso, nós questionamos, o ITBI, o fato gerador do ITBI é quando transfere a propriedade. Como não transfere? Não, mas olha, como são 30 anos, mais 30, pode fazer o que quiser, da garantia bancária, vai um pouco da transferência. Até que, finalmente, foi entendido, está sendo tratado, foi tratado com o governador e com o Ney, né, o secretário de Fazenda, do seguinte, tirar das CDRUs esse valor que é enorme, muito grande. Teve clube que, interessado em ter a CDRU para se regularizar, acabou pagando isso. E aí vamos ver se vai ter uma compensação tributária à frente. E tem clubes que não quiseram assinar, porque falei, se eu assinar, eu vou pagar isso aí, vou entrar na dívida ativa. Então, nós estamos trabalhando isso aí. A regulamentação da moeda social, que tem a ver com a regularização fundiária, o PPCUB, em que foi criado, né, e aí o Mundinho lá foi uma pessoa designada pelo governador para dar solução ao problema dos clubes, nessas regularizações históricas, e entrou o Rodrigo Delmasso, né, ex-deputado e atual secretário da Família e da Juventude, em que ele está trabalhando isso e já tem um texto, que depois eu vou distribuir para vocês, em que coloca a Secretaria da Família e da Juventude no circuito para regularizar essa moeda social, porque os clubes têm diferentes portes, né? E nem todos podem atender linearmente. Então, todos esses critérios vão ser estabelecidos para que os clubes, ao invés de pagar em dinheiro, pagar com moeda social. E a alteração da Lei 5.931, que é uma pedra no sapato há muito tempo, isso não cria um problema assim, escancarado, mas é uma lei da época do Hollenberg, em que autoriza os sócios, né, a entrarem com alimentos e bebidas nos clubes. Então, isso aí inviabiliza a manutenção de lanchonetes, de restaurantes. Então, já existe um projeto de lei lá, e vamos falar com o deputado Cristiano Araújo, que foi o autor da lei, e hoje ele está na Secretaria de Turismo, né, para poder reverter. Então, são coisas que a gente está atuando. Luiz, por favor. Alô, certo. Então, e quais foram as parcerias que a gente trabalhou agora em 2024? Algumas negociadas, estão em vias de contratação, já foram apresentadas, e a adesão dos clubes. É o que nós queremos tirar aquela interrogação, né? Então, nós fizemos uma parceria de recuperação tributária, que o IAT, inclusive, já está conversando, né, com a... Isso aí é uma coisa... Tem clubes como o Minas, eu falei, ele já tem esse trabalho, né? O cargafone, que vocês também viram, né, que é aquele de carregar, e o clube ainda ganha com a publicidade que é feita lá naquele monitor que tem no carregador, né? O futebol, como eu comentei, o corredor cultural dos clubes, plano de saúde, nós temos uma proposta da AP Vida que nós estivemos avaliando, parece ser a melhor do mercado, mas se os clubes tiverem uma melhor também, nós queremos saber disso para estender para os clubes. Assistência funeral, que no último encontro nós trouxemos o pessoal do Grupo Zelo, que veio de São Paulo para expor, né, que não se trata de pagar um dinheiro, mas de cuidar de tudo, né? E como ele não tem limite, tem uma outra empresa que veio concorrer, mas acima de 70 anos não tem. Significa que não pode morrer depois dos 70 anos que não tem assistência funeral. Quer dizer, é uma ironia. Então, o Grupo Zelo está pronto, e nós vamos entrar nos clubes, levar para apresentar e dizer, interessa quantas vidas podem ser seguradas. Assistência jurídica, que o Clube dos Bombeiros Militares já faz, né? Muita gente precisa de uma assistência jurídica, não sabe nem por onde começar, então paga um valor pequeno e um escritório pode dar essa assistência. Captação de recursos para projetos e patrocínios. Outro dia fiz uma reunião com vários clubes que estão aqui presentes, porque encontramos um técnico que já tem muita experiência nisso para captar recursos, não só para projetos de cultura como de esporte, mas também de patrocínios, ou seja, fundo perdido. E a Skate Brasília, que é um tema menor, mas há um clube que está conversando, uma escolinha de skate que está buscando, já tem 3 clubes no páreo, né, para abrigar o Skate Brasília. O que nós pensamos para 2025? Sistema de gestão informatizado, que também já conversamos com o sistema da WBC, que o Country usa, né, o sistema da WBC, quem mais usa aqui? A ABB usa, tem vários clubes que já usam. E
Pela nossa avaliação e para outras avaliações, é o sistema que foi melhor desenvolvido para clubes, inclusive com identificação facial e também com o clube na palma da mão. Não é? Então, tem clubes que não têm isso, né? Então, nós estamos levando para... para que conheçam e digam se querem aderir ou não, né? Todas essas parcerias, conforme nós falamos, o Sinlazer ganha um pequeno spread, que é uma forma de incrementar a receita, para, não, se possível, não aumentar a mensalidade, mas os clubes também ganham em vários benefícios que são ofertados para associados. O clube tem a possibilidade de ganhar também ou de converter num desconto para os seus associados. Outros seguros, veículo, residência, tem várias coisas que nós estaremos levando aos clubes para que eles vejam se querem aderir, porque tudo isso representa um jogo de um ganha-ganha, né? Tem uma plataforma de cotação de preços que deixou... Nós saímos daquela ideia de ter uma central de aquisição, né, em que os clubes, o Sinlazer receberia todas as demandas, aquilo lá não funcionou. Mas tem uma plataforma de cotação de preços em que os clubes aderem, e aí essa plataforma consegue ranquear os preços e, pelo volume, pelo lote econômico, eles baixam os preços. Isso é um ganho efetivo para os clubes. Plataforma de conteúdos, né, que ela é autopatrocinada, também não representa gasto para os clubes, mas os clubes poderão colocar os seus conteúdos lá e o dos seus associados. Então, essa é outra oferta que nós vamos agora em 2025. Assistência odontológica tem por um valor bem pequeno e que atende a maioria dos casos de odontologia de associados. Então, sempre pensando numa oferta que o clube possa fazer para os associados que não tenham e tenham interesse. Painéis de LED, como eu comentei, isso aí realmente está muita gente usando e falta nós aqui usarmos isso. Assistência contábil para associados, para declaração de imposto de renda, ou seja, tem uma série de coisas além dessas aí que nós estamos prospectando para levar aos clubes. Interessa? Quer levar para os associados? Porque o clube, às vezes, nem pensou nisso, mas são ofertas efetivas que a gente vai fazer. Outra coisa, regularização do IPTU dos clubes com o lançamento do imposto, que eu comentei há pouco. Nós estamos em entendimentos com a Secretaria da Fazenda, buscando o apoio da Câmara Legislativa, e já tem um PL de remissão de débitos passados. Aí, Reinaldo, meu amigo, presidente da AGEPOL, ele acabou de me trazer aqui o documento que encaminhamos. Por favor. Então, só para trazer um ampassando que a gente tem feito dessa questão do IPTU, para quem não me conhece, primeiramente, bom dia novamente, Reinaldo Martins, presidente da AGEPOL. O presidente, desde o ano passado, nomeou uma comissão para tratar exclusivamente desse assunto do IPTU. Tem outros tributos, mas, nesse caso, a gente está tratando especificamente do IPTU, né? Eu, Santana, o presidente, o nosso diretor ali, Paulinho, e o próprio presidente. Então, a gente estreitou laços não só com o presidente da Câmara, o Wellington Luiz, mas com o governador também, para tentar resolver esse problema. E essas últimas semanas têm sido intensas. A gente sentou... Eu estive praticamente 2 semanas direto lá na Câmara com o presidente Wellington e com o secretário da Receita, Anderson, para elaborar tanto a minuta do projeto de lei quanto a minuta do ofício, que está no grupo dos presidentes, se puderem dar uma olhada aí depois. E a gente iniciou essas tratativas numa reunião lá na CEF, né, Santana? O presidente Santana abriu a porta lá para a gente, o Wellington foi lá e a gente cobrou isso dele. E ele... está aqui o documento? Está no grupo também, presidente? E a gente fez essa minuta, tanto do ofício quanto da minuta do decreto, ou melhor dizendo, do projeto de lei. E a gente já conversou, já está palavrado com o secretário da Receita, que é o Anderson, com o presidente da Câmara, o Wellington, com o secretário de Economia, Ney Ferraz, e com o governador, que isso vai ser encaminhado sem nenhum óbice, né? Então, ontem a gente protocolou esse ofício lá na Câmara. Ontem mesmo eu liguei para o Wellington, ele já encaminhou para o secretário da Receita. Provavelmente essa semana agora vai encaminhar para o Ney encaminha para o governador. A gente entende que até meados de março, final de março, essa questão está resolvida em definitivo. Então, acho que é isso, né? E agradecer também ao presidente Luiz Gonzaga pela oportunidade de estar trabalhando lá.
sem a ingerência dele junto às autoridades, a gente não teria conseguido dar o encaminhamento necessário. Obrigado, Reinaldo. Obrigado. A atuação do Reinaldo, do presidente Santana ali, é também uma amostra de que a gente não atua sozinho. Nós dependemos dessa ajuda, né, e é importante. E no caso do IAT, que tem uma penetração muito grande, com certeza vai potencializar bastante o encaminhamento dessas soluções, né? Obrigado, Reinaldo. E você tem dado uma ajuda excelente, né? Assim como outras pessoas, e nós agradecemos, porque é fundamental a gente estar bem acompanhado, né? Processos judiciais de insalubridade. Nós tivemos clubes exitosos e clubes sucumbentes. E também soltamos orientação jurídica para esses clubes. A doutora Maria Luísa, que é a nossa consultora jurídica, vai dar uma palavrinha aqui, porque só 3 clubes apresentaram. Bom dia. Na última reunião que aconteceu no Yacht Club, no final do ano passado, parece que a ABR levantou a questão do problema que vocês estão tendo, alguns clubes estão tendo em decisões judiciais, né? E a gente fez um levantamento. Como a gente não conseguiu dos senhores os números dos processos, nem os laudos técnicos, nós optamos, foi uma opção minha, de pegar laudos periciais e processos judiciais só de clubes que nós temos uma proximidade um pouco maior, para não dar nenhum tipo de problema. Então, nós pegamos, com a autorização da dona Edna, o parecer, o laudo pericial do processo da ASBAC e do processo do Cota 1000. Em um cotejo, em uma avaliação... porque nós não recebemos, então a gente optou por não fazer o cotejo e a comparação dos clubes que não nos mandaram. Pois não? Em segunda instância. E aí eu vou chegar nesse ponto. O que acontece? A gente tem a CLT, no artigo 195, dizendo que a demonstração da insalubridade em grau máximo depende de um laudo técnico. E depois nós temos uma orientação do TST, a súmula 448, comparando instalações sanitárias de grande circulação, e aí a gente vem com um conceito jurídico indeterminado do que seja instalação sanitária de grande circulação. E foi esse o problema da ABR. Ela ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância, e no TST o laudo técnico foi desconsiderado para a aplicação da súmula. Então, o que acontece? Nós não temos uma definição jurídica que nos proteja para dizer assim, 200 pessoas num evento, se você tiver com os seus empregados usando um equipamento de proteção individual adequadamente, não vai ser considerado insalubridade. Nós não temos essa orientação para dar para você. A gente não pode afirmar que vocês não vão ser condenados. Mas o que a gente tem? Sempre os laudos técnicos são considerados, não só as perícias judiciais, como os laudos técnicos emitidos pelos próprios clubes, apresentados nas defesas dos próprios clubes. Então, falando com o nosso presidente, eu falei, por enquanto, o que a gente pode oferecer é o acompanhamento dessas decisões judiciais e ver a evolução dessa questão na justiça. Porque, por enquanto, a única coisa que a gente pode orientar vocês, continuem contratando engenheiros e perícia do trabalho para fazer esse laudo para ajudar na defesa de vocês. Mas, mais que isso, e o CNI, salvo engano, já entrou com uma representação junto ao TST que nós estamos acompanhando, para ver se a gente consegue, dentro da súmula 448, definir o que seja, pelo menos o quantitativo, do que seja uma instalação sanitária de grande circulação. Enquanto isso, a gente vai viver nessa insegurança. Não tem muito o que ser feito. Basicamente isso. E a gente está à disposição de vocês, né, na consultoria jurídica que eu presto para o Sim Lazer para vocês. Tá bom? Eu vou voltar um pouco aqui, estava falando aqui com o Comodoro Luiz André, porque nós tocamos aqui em moeda social, que está ali, ó.
e ele tem a experiência do iate que já está acontecendo. Eu falei aqui que o Rodrigo Dalmasso vai coordenar tudo isso para os clubes todos, mas o iate já está praticando. Bom dia, meus amigos. Nós conseguimos assinar a nossa CDU regularizando um terreno que nós ocupávamos e fomos informados e verificamos no contrato assinado que haveria a possibilidade de usarmos uma moeda social para pagarmos a outorga, porque na avaliação feita pela TerraCap e no contrato assinado, o iate deve pagar algo em torno de R$21 mil por mês pela utilização daquele terreno contíguo que foi agora regularizado para nós. Mas, no contrato, há a previsão para usarmos uma moeda social para pagarmos esse valor, e isso para nós é muito importante. Nós tínhamos, pelo que define o processo da TerraCap, 30 dias para apresentarmos um plano de ação para demonstrar o que nós praticamos no clube para obter esse crédito social. Nós cumprimos esse prazo e entregamos um plano, porque a gente já tem lá algumas ações na área de esportes, na área de eventos, né, na área social e até mesmo na área de educação. Apresentamos esse plano e rapidamente a TerraCap nos devolveu, por isso que eu entendo que já existe um procedimento em curso. Ela rapidamente nos devolveu um ofício acusando o recebimento do nosso plano e informando que havia encaminhado para 4 secretarias de governo o nosso plano, pedindo que eles avaliassem os aspectos pertinentes a cada secretaria e devolvessem um parecer. Enviaram o nosso plano para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esportes, a Secretaria Social e uma quarta que eu não me recordo agora. Nós já recebemos 2 ou 3 desses pareceres. Uma secretaria informou que, naquele caso, ela não se aplicava a eles. Mas as outras secretarias devolveram um parecer muito positivo para nós, porque nós temos alguns eventos de caráter beneficente e temos atividades no esporte que justificam e comprovam uma ação social. E eu tenho certeza absoluta que isso vai se traduzir, então, num crédito social suficiente para pagar lá a outorga que nós temos. Quero informar também que, ao entrar com o plano de ação tempestivamente, naqueles 30 dias, a TerraCap imediatamente suspendeu o pagamento por 7 meses, porque é o período que eles entendem que eles precisam para fazer essa consulta, essa análise e devolver para a gente um veredito. Então, a gente ganhou 7 meses de pagamento da outorga e, certamente, nesse período, se a gente conseguir provar, ou se eles atestarem que a gente faz realmente uma ação social significativa, eles certamente vão nos dar por 2 anos, já está regulamentado também, por 2 anos a suspensão daquele pagamento, ou melhor, a quitação do pagamento com a moeda social. No término desses 2 anos, a gente deve reapresentar um plano de ação para reiterar para comprovar que a gente continua praticando aquelas ações sociais que justificam o crédito. Então, eu entendo, presidente, que já existe um processo em curso que funciona. Tá? É isso que eu queria dizer para os senhores. Obrigado. Vou passar para o Paulinho aqui, depois eu explico também um pouco sobre isso. Nessa mesma linha, nós, Comodoro, a ADEPOL também já está com um processo bem encaminhado nessa parte, inclusive com pessoas deficientes físicos, né, paraplégicos, e está sendo muito bem aceito pelo governo, né, e também com as pessoas carentes. Então, nós temos dentro do ADEPOL hoje uma equipe que está fazendo trabalho com o pessoal paraplégico e também com as pessoas carentes na área de atletismo, inclusive já com direito à participação em competições até internacionais também. Bom, obrigado, Paulinho. Eu acrescento aí o seguinte, essa mudança que está sendo examinada e proposta pela Secretaria da Família e da Juventude, é o seguinte: o IAT tem condições, a ADEPOL, mas tem clube que não tem condições de fazer o atendimento no campus do próprio clube. Então, vai ser feita uma abertura, dentre outras coisas, para que ele possa prestar diretamente na comunidade.
vai ter ônus com isso, de transporte, de técnicos, de pessoas especializadas nesse atendimento, mas vai dar essa abertura, porque hoje está implicitamente o próprio clube fazer dentro das suas instalações. Então, considerando a capacidade instalada do clube também. Quando ele não puder, ele pode prestar um serviço, não só ele exercendo, mas pagar para que seja exercida lá na comunidade que está sendo atendida. Aproveitando o que o presidente falou aqui, eu queria complementar a informação. Nós... Ontem fizemos um evento, ontem ou anteontem, nós fomos convidados pela Marinha para fazer uma entrega de doações. Nós, já no curso do plano de ação, para comprovar que nós estamos cumprindo com aquilo que nós dissemos no plano de ação, entidades do IAT, nós temos algumas entidades de educação e entidades nós temos o EBIAT, que é o Encontro Master, que conseguiu mais de tonelada de alimentos de cestas básicas nesse mês e um monte de outros bens que foram entregues ao governo numa cerimônia lá no IAT. É importante mencionar que nós solicitamos e recebemos da Secretaria Social do governo um recibo, um documento que comprova o cumprimento daquele ato, porque esse recibo, então, será entregue à Terracap nos relatórios de comprovação do cumprimento do plano. Sobre esportes, nós temos 2 ou 3 esportes no IAT, onde nós temos atividades muito interessantes. Na vela, nós temos uma atividade de vela adaptada, onde nós temos barcos específicos que foram comprados para portadores de deficiência. O cidadão chega na cadeira de roda e um guincho o coloca dentro dessa embarcação à vela e ele manobra com as mãos o leme e a vela e tal. E tivemos um campeonato brasileiro aqui no Yacht Clube. Então, isso foi citado no plano de ação. Temos jogadores de tênis de mesa, que é um esporte olímpico, que são paraplégicos, são portadores de deficiências graves e disputam campeonatos mundiais já em nome do Yacht Clube, vestindo o uniforme do Yacht há bastante tempo. Isso soma uma pontuação espetacular. Temos pessoas portadoras de Parkinson ou Alzheimer treinando tênis de mesa com professores, jogando contra robô e tal. Isso também é uma ação importante que tem que ser mencionada. E fizemos um acordo com a Marinha, através dos fuzileiros, daquele quartel dos fuzileiros navais. Eles têm um programa lá chamado Profesp, que traz crianças lá da estrutural num ônibus deles, e eles ministram treinamento em vários dos esportes. Um deles é vela. Tá? E nós fizemos um acordo com eles e estamos abrindo vagas na nossa escolinha de vela, de atismo, para crianças que se destacam na escola deles lá. Isso também é um negócio muito bonito e muito bem aceito. Nós anunciamos isso lá, eles nos convidaram e fomos lá entregar as cestas lá na Marinha, numa cerimônia documentada. Foi um negócio muito bonito. Então, tudo isso são oportunidades, como o senhor citou, que podem envolver atividades dentro ou fora do clube. Tá bom? Perfeito. Obrigado, César. Como eu tinha comentado, alguns casos aqui, treinamento, né? Nós vamos incrementar isso, vamos buscar entidades com quem possamos firmar um contrato, né, para agilizar treinamento, porque é uma necessidade que foi demandada, né, uma demanda que foi feita, porque essa sala mesmo aqui é uma sala que foi prevista para treinamento. Nós estamos meio apertados aqui, é melhor quando a gente se reúne num clube que é mais amplo, né? Mas essa sala aqui, como a gente já realizou, inclusive no Clube de Bombeiros, primeiro socorro, mas vamos criar uma grade de treinamento, tem a experiência do Sindiclubes de São Paulo, que criou a Universidade Corporativa, que tem uma programação excelente. Vamos trabalhar no banco de suplência de pessoal, ou seja, os clubes muitas vezes precisam de profissionais, então a gente vai trabalhar com uma empresa para fazer recrutamento e seleção, e os clubes receberão 2, 3 candidatos que essa empresa, né, por meio do Sinlazer, vai oferecer, e isso aí vira também mais um serviço prestado aos clubes. Palestras temáticas, eu já conversei com vários presidentes de grandes clubes, isso aqui o Luiz André conhece, o
o Edson também, ou seja, nós podemos trazer ex-presidentes que podem vir aqui trazer sobre a experiência desses grandes clubes, porque Brasília ainda está bem aquém, né, desses clubes, são centenários, clubes enormes. O Rodolfo já visitou o Minas, já visitou o Praia Clube, ou seja, é uma experiência espetacular, né? Ver como é que esses clubes lá chegaram, onde eles chegaram, quais foram as ações que eles tomaram, quais são as práticas que eles adotaram. Então, é uma ideia continuar com as palestras temáticas. O seminário de boas práticas, que é o de trazer para os clubes e fazer um intercâmbio entre os clubes. Nós vamos realmente, este ano, fazer isso, começar a fazer isso, e o IAT tem muitas práticas já maduras, né, como tem outros clubes aqui, que vão apresentar e a gente fazer painéis, fazer um seminário para debater e, somando com o treinamento, ajudar a aperfeiçoar esses processos de gestão. Nós estamos também incluindo a Amanda, que é a nossa a auxiliar administrativa aqui, que funciona como secretária, atende os clubes e tal, ela conhece já os clubes, então, pelo fato de nós termos uma capacidade instalada pequena, nós vamos incluir a Amanda nas atividades fim. Ela vai fazer muito contato com os pontos focais, né, para que a gente mantenha o contato mais a miúde com os clubes. E a ideia é de contratar uma secretária na medida do possível. Conforme a Amanda se ocupe mais disso, nós teremos que ter uma pessoa que fique aqui atendendo o telefone. Inicialmente, não será necessário, mas é uma ideia. Dentro dessa linha aqui de intensificação do relacionamento, vamos fazer mais visitas e vamos incrementar a relação com os pontos focais. Existe esse ponto aqui que eu estou destacando, que é o Atlas dos clubes, que foi anunciado até para o governador, para todos que assistiram no último encontro, né? E esse vai ser o primeiro anuário, digamos assim, que vai ser atualizado depois em termos digitais, mas o primeiro vai sair em forma física, em papel. Nós vamos fazer um lançamento, vai ter uma coletiva de imprensa, ou seja, nós vamos badalar bastante, porque pela primeira vez vai sair um documento que vai mostrar as grandezas dos clubes, os números, quantidade de associados, faixas etárias, esportes, programas sociais, ecológicos, infraestrutura, piscinas, canchas de futebol, que isso vai servir para os segmentos que querem fazer negócios com os clubes ter uma noção de grandeza. Mas, como eu frisei, alguns clubes acharam que não podiam dar algumas informações. A maioria deu. Mas eu fui, inclusive, a esses clubes explicar que nós não vamos divulgar, e eu mandei aí para todos o termo de responsabilidade, né, de confidencialidade, que nós vamos divulgar somente o somatório, a agregação, né, a consolidação dos dados. Se alguém disser, eu queria saber como é que a Associação Portuguesa, quantos sócios tem, você conversa com a Associação Portuguesa. Isso é uma coisa reservada do clube e lá eles é que dão as informações. Então, nós estamos aguardando, que tem alguns clubes que não responderam por isso e não responderam, não sei por quê, qual motivo, mas nós só podemos fazer o Atlas se tiver as informações de todos os clubes, né? O termo de confidencialidade foi mandado, nós vamos ajustar esses conteúdos, porque tem vários ajustes que o Paulo está fazendo, porque os clubes não entenderam algumas situações, embora o questionário a gente tenha se esforçado para deixá-lo bem claro, né? Depois nós temos a editoração, que nós vamos contratar uma empresa que já apresentou a proposta, e nós só não assinamos isso porque tem que colocar prazos lá, mas se os clubes atrasam, a gente vai furar o prazo e é obrigado a pagar a empresa sem ter finalizado os conteúdos. E fazer o lançamento, que vai ser esse lançamento badalado, que vai ser uma oportunidade de dar uma visibilidade muito boa para o segmento clubístico de Brasília. Tem aí uns mais ou menos 8 clubes, E nós temos que conseguir isso, porque, a menos que a gente chute informação, mas é importante ter a informação dos clubes filiados, né? Então, você tem quantos clubes filiados hoje? 40 clubes. Então, isso aqui não se aplica a todos, que eu sei que a maioria aqui, se não todos, já apresentaram as informações, mas tem clubes que não apresentaram, só que isso aqui é um instrumento importante para a divulgação e o próprio governador, as autoridades de Brasília e federações, segmentos, profissionais vão saber o que são os clubes e se interessarem e buscarem os clubes para fazer negócio.
O próximo passo de informação, e que a gente espera que não tenha esses impasses que a gente está tendo, é de ter uma base de dados para negociação. A gente encara, eu já comentei isso. Já botei de novo? Não dá nada. Qual? Base de dados. Bom? Ele está sacaneando aqui, o nome dele. Base, é de dados, ó, ficou. Base de dados, faltou separar ali. Mas serviu para descontrair aqui um pouco. A gente encara negociações trabalhistas. Sem ter informações salariais dos clubes. Aí fala, não, isso é secreto, não é o caso de quem ganha isso ou quanto ganha isso. Quais são os salários dos principais cargos que, inclusive, a gente entra na negociação para estabelecer o piso, né? Estabelecer algumas funções que o sindicato laboral exige. Então, nós vamos ter que ter isso. A propósito de informações, quer dizer, eu tenho dito isso que é o óbvio, né? Uma associação comercial, uma federação das indústrias, uma federação do comércio, não se consegue imaginar que ela não tenha nenhum dado dos seus filiados, né? Então, o Sinlazer não tinha isso, porque sempre teve dificuldade em conseguir, mas nós temos que fazer, porque isso é mandatório, isso aí é pré-requisito para uma entidade representativa ter, em caráter reservado e em caráter de aglutinação das informações. E as negociações dos clubes com o sindicato laboral, que é um alerta que a gente já deu, porque as nossas negociações, elas às vezes empacam com negociações que os clubes fazem diretamente os seus acordos e que impactam... Salve, Ronaldo. Seja bem-vindo. Tem uma cadeira aqui para você. Ronaldo Monte Rosa, que é o candidato a preencher a vaga de vice-presidente. Você está bom? Fui com a entrada aqui. Errou a entrada. Então, só dando um aviso rápido aqui, ou seja, mais uma vez, os clubes que façam acordos, por favor, falem conosco também, está sendo proposto, porque às vezes aquilo vai impactar na negociação da convenção coletiva, porque eles querem estender para a convenção coletiva uma negociação que fez com o clube. Falou, não, mas o clube lá fez isso, agora tem que botar para todo mundo. Isso aconteceu com o ticket, né? Os clubes que deram o ticket mais alto, a gente colocou o ticket mínimo, né? Aí eles agora quiseram que o percentual de reajuste desse mínimo alcançasse os que estão num patamar mais alto. Aí, como é que foi? Mas eles exigiram, caso contrário, não assinariam a convenção, né? Nós temos hoje a renovação do aluguel da sede, nós temos aqui a presidente da ASBAC, a dona Edna, né, em que a gente está negociando já há alguns meses, mas chegamos a um valor de 3.500 mensais a partir de janeiro de 2025. Né? O clube inicialmente propôs um valor maior, nós tivemos um investimento disso aqui, mas chegamos a um bom acordo. E fazer por prazo indeterminado. Então, agradecemos à ASBAC, né, por ter se sensibilizado para... Falta só formalizar praticamente, né? E nós temos um imóvel, como vocês sabem, né? Que foi até a FENACLUBES que nos deu um valor inferior a R$200 mil, que ele deu para outras direções regionais, representações regionais, diretorias, e o pessoal no Rio Grande do Sul nadou de braçada, no Ceará, mas em Brasília nós recebemos 195 com muito choro. Não dá para fazer nada. E compramos, e tinha que gastar até o fim do ano. A gente recebeu em outubro e saímos correndo, compramos uma sala no setor comercial. Ele está rindo ali, porque tínhamos que gastar ali. E essa sala está em estado precário e nós vamos ter que gastar dinheiro, usar a nossa reservinha aí, para reformar. Porque o futuro desejado é a gente ter uma sede própria. Hoje a gente tem esse espaço aqui, que no endereço mais do... É uma sala no edifício JK. Não dá. A gente não conseguimos alugar a sala. Nós temos que fazer isso, ou reforma para alugar, ou então permutar com o imóvel e o dinheiro que a gente pagaria de aluguel, a gente paga um financiamento e começa a ter uma sede própria, né? Então, essa é uma questão, está até um pouco diferente do tema que a gente está falando, mas é um assunto que tem que ser resolvido, muito bem resolvido, porque
pagar aluguel é uma despesa fixa, né? E a gente precisa ter instalações adequadas, né? Mas a gente tem que fazer essa transição aí. O encontro interclubes, que é este encontro, que é uma vez por mês, começa em fevereiro, o primeiro, o último é em novembro, né? Nós tivemos dificuldades para confirmar. A partir do ano passado, nós passamos a fazer aqui, meio apertado, mas do Sinlazer. Mas a gente não conseguiu confirmar nenhum clube que possa nos hospedar no encontro no primeiro semestre. Então, é possível que façamos o segundo ainda aqui, do Sinlazer, mas vamos conversar com cada clube, até porque tem requisitos técnicos para a realização. Ó. Alguns clubes falam, mas é muita exigência. Não é, olha, aqui nós temos que alugar esse telão aqui, vários serviços, e vamos adquirir equipamentos audiovisuais próprios, porque às vezes a gente chega no clube e ele não tem, ou está com defeito, ou é insuficiente, então nós vamos adquirir o nosso kit para facilitar para os clubes que nos recebam, né? E essas confirmações, né, a gente vai usar também os pontos focais, não ficar perturbando o presidente e falar, e aí a Amanda vai falar, para ver se a gente consegue fechar a grade que nós vamos divulgar para vocês. A periodicidade é apenas um comentário rápido. Nós já tentamos, nos sábados, começando cedo com o almoço, já passamos para a noite, a ir a jantar. Então, já tentamos várias vezes. Não há um consenso. Se a gente perguntar qual o melhor horário, cada clube tem. Ó, por exemplo, hoje tem vários presidentes que não estão aqui, porque eles estão com compromisso dos seus clubes, estão, às vezes, entregando premiações, estão participando de atividades junto a associados. Então, por enquanto, até que isso mude por uma decisão coletiva, a gente vai manter o sábado, começando às 8h30 com o lanche, às 9h a gente inicia e às 11h a gente encerra. E apenas um lanche, né? Porque havia clubes que ficavam preocupados de fazer um lanche muito caro, né? Quer dizer, tem clube que tem mais condições, e nós temos aqui alguns que cometeram como é que se diz? Esse upgrade muito alto, fala, peraí, está gastando muito, aí o clube que vai ser o próximo hospedeiro do encontro vai ficar constrangido. Então, tem que ser um lanche simples, né? Então, esse lanche continua, porque antes tinha um almoço, a gente encerra às 11h, que aí onerava o clube de fazer um almoço. Enfim, essa é a questão do encontro interclubes que a gente vai ter que definir melhor neste ano, né? E conseguir colocar, usando inclusive equipamentos nossos próprios. E aí vem a questão de ser este o último ano da gestão atual, né? Então, nós temos que cuidar de sucessão, temos que ver a participação, né, dos clubes, a representação, que ela é obrigatória pelo Estatuto, e o que eu chamei ali de força motriz é o seguinte: qual é a diferença entre presidir um clube, ser diretor de um clube e estar no Sinlazer? É que quem é presidente de clube naturalmente vê o seu clube e se preocupa com ele. Mas quando vem para o Sinlazer, vem para uma visão de helicóptero, tem que ajudar os clubes a enxergar o contexto. Então, a força motriz, o candidato, ele tem que emergir para esse patamar mais alto, e essa sucessão tem que ser feita. Eu não pretendo prosseguir, né, eu já declarei isso antes, estou confirmando aqui, e esse mandato encerra em novembro, meados de novembro, no máximo, nós teremos eleição, né? E aí precisamos conversar para ver como é que vai ser a sucessão, compor chapa e elaborar uma plataforma e um projeto, né, para a sequência do Sinlazer, que nós estamos levando até então, nessa linha que eu expus aqui, mas essa é uma questão que tem que ser definida. Hoje é uma eleição para Comissão eleitoral. Vamos criar a comissão eleitoral, já agora proximamente, porque vai ter prazo para elaborar o regulamento eleitoral, vai ter a inscrição de candidatos, de chapas, e aí esse acordo, essa costura, ela tem que ser bastante tranquila, porque é uma entidade dos clubes, representativa dos clubes, e, portanto, essa participação tem que ser bastante efetiva, né, em termos de cuidar dessa sucessão, porque não vai ter só essa, vão ter outras. Então, nós temos que pensar no Sinlazer, não só do presente, como do futuro. E, se alguém tem algum assunto geral, mesmo que não seja nessa linha, e
não tendo, a manifestação de cada um de vocês, ou dos que tiverem interesse em falar, sobre o que foi apresentado, porque em seguida nós vamos fazer a assembleia de eleição do vice-presidente. Alguém quer falar alguma coisa? Na sequência, nós vamos fazer o seguinte: quando for finalizada a assembleia, eu vou passar a palavra, evidentemente, para o novo vice-presidente, e quero passar, em particular, para o Yacht Clube, né, com o Comodoro Luiz André e o presidente do Conselho, Edson Garcia, porque, como eu falei no início, o Yacht está chegando na direção do Silazer. Então, é importante a gente ouvir a palavra do Yacht, porque é um advento novo, né, um tremendo aporte, né, de força e de contribuição para o Silazer, para o coletivo de clubes, e nós vamos fazer assim. Então, se não quiserem falar agora, haverá o espaço de fala a seguir, tá bem? Agradeço a atenção, encerro o encontro aqui e vamos iniciar a assembleia. E eu sugiro que o presidente da Assembleia, como já exerceu várias vezes pela sua experiência, o nosso presidente do Conselho Fiscal, Pegoraro, né, e propondo também o nosso presidente Santana, do Clube do Senado Federal, que secretaria a Assembleia. Tem que pôr em votação, né? Pois é. Está aprovado, então? Podemos... Bom dia a todos, uma satisfação tê-los. Para nossa surpresa, né, Paulinho, depois de 29 anos, quer dizer, a gente faz 29 anos agora em junho, né? Então, nós vamos começar com o seguinte. Como eu disse, para nossa surpresa, no dia 30 de janeiro de 2025, houve uma renúncia de cargo do nosso vice-presidente. Surpresa para nós, para a gestão toda, né? Mas por problemas particulares ele pediu demissão. Evidentemente que o Conselho Fiscal acompanhou isso junto com o presidente Luiz, está certo? E a gente verificou que pelos artigos do Estatuto do Silazer, artigos 32, 34 do processo eleitoral, nós tínhamos que convocar, ou melhor, o Luiz tinha que convocar o presidente, uma Assembleia Geral dentro dos 30 dias. O que foi cumprido e acompanhado pelo Conselho Fiscal, tá certo? E foi feito o edital de convocação. E, assim sendo, eu solicito ao nosso secretário, Santana, que proceda a leitura do edital de convocação. Tem uma cópia. Tem que... Assembleia Geral Extraordinária, AGE, edital de convocação. Presidente do Sindicato dos Clubes e Entidades de Classes Promotoras de Lazer e Esportes do Distrito Federal, Sinlazer, inscrito no CNPJ sob o número 01572-096/000125, com sede no setor de Clubes Esportivos Sul, SCES, trecho 2, conjunto 31, lotes 1A, 1B, via L4 Sul, plano piloto CEP 70-200-002, Brasília DF, em conformidade com o disposto no artigo 22, parágrafo 2º e artigo 10 do Estatuto do Sinlazer DF, convoca todas as entidades filiadas em pleno gozo de seus direitos estatutários para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 22 de fevereiro de 2025, sábado, na sede do sindicato, na Associação de Servidores do Banco Central, ASBAC, setor de Clubes Esportivos Sul, SCS, trecho 2, conjunto 31, lotes 1A, 1B, subsolo do Ginásio de Esportes, via L4 Sul, plano piloto CEP 70-200-002, Brasília DF. A data e o local da Assembleia são os mesmos do primeiro encontro Interclubes do ano de 2025. Portanto, com a esperada presença de todos, e será realizada em primeira convocação às 10h30, com a presença da maioria absoluta das entidades filiadas, ou às 10h45 em segunda convocação, com qualquer número de filiadas presentes, para deliberarem sobre a seguinte pauta. A. Eleição para preenchimento da vaga de vice-presidente da diretoria executiva do Sinlazer DF.
Os titulares das entidades filiadas que não puderem estar presentes poderão se representar por pessoa da direção do clube, mediante procuração para esse fim, que deverá ser apresentada previamente ao início da Assembleia. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2025. Assina Luiz Gonzaga da Silva Filho, presidente do Sinlazer DF. Em continuidade, o presidente da gestão do Sinlazer, o Luiz, divulgou entre todas as entidades filiadas ao Sinlazer, as quais deveriam, dentro das suas respectivas diretorias, indicarem ou proporem candidatos. Foi dado os prazos, tá certo? E, até o momento, o único clube que se manifestou e apresentou candidato, inclusive com currículo, tá certo? Foi o Yacht Clube. Como presidente da Assembleia Geral e obedecendo o disposto no Estatuto, nós colocamos ainda como presidente da comissão, da AGE, se existe algum clube que tenha alguma apresentação de algum candidato. Como ninguém se manifestou, então nós temos um único candidato apresentado pelo Yacht Clube, que é o senhor Ronaldo do Monte Rosa. Por favor, Ronaldo. É o único candidato. Pode sentar aqui na mesa, por favor. O IAT também apresentou o currículo do candidato, tá certo? Desde 2020, ele é membro exercendo o cargo executivo. Se você quiser falar alguma coisa sobre seu currículo, pode falar. Bom, primeiramente, pedir desculpas a todos pelo meu atraso. Justificativas não são boas, mas eu queria dizer que eu estou proibido até segunda-feira, por ordens médicas, de falar. Um problema gravíssimo na laringe. Então, vou ser bem breve e, por convocação aqui do nosso presidente do Conselho do IAT, nosso Comodoro, eu aceitei essa indicação e tenho muito tempo dedicado à vida associativa. Está aqui no meu currículo, para quem tiver interesse de ler. Fui presidente da Associação de Agências de Viagens em Brasília por longos anos e fui vice-presidente da Associação Nacional das Agências de Viagens. Fui também membro do Conselho Nacional de Turismo. Fui numa única experiência governamental, fui presidente da Embratur e tenho dedicado também longos anos aí junto ao Edson, ao Culé, na direção do Yacht Clube. Então, a minha experiência na vida associativa é grande, o meu prazer em trabalhar pelo coletivo é muito grande, me gratifica muito e espero estar à altura da confiança de vocês. Bom, da nossa parte, como presidente da AGE, colocamos o seguinte: quem estiver de acordo, permaneça como está. Como ninguém se manifestou, foi aprovado ser o novo vice-presidente do Sinlazer e nós, como presidente da Assembleia Geral e o secretário Santana aqui, desejamos a você uma administração profícua, com muito sucesso, até novembro, que nós vamos ter eleição nova. Se você... Sim, foi colocado em votação. Nem que... Sim, aprovado, lógico. Em primeiro lugar, a gente queria ouvir você como vice-presidente do Sinlazer, depois nós gostaríamos de ouvir o Luiz, depois o Edson, depois o Comodoro e quem quiser mais usar a palavra. Presidente. Primeiro eu quero, antes de tudo, fazer a minha saudação reiterada aqui para o Ronaldo, que é uma pessoa conhecida, muito qualificada, né? Tem o seu currículo aí que foi lido, mas eu já conheço, nós somos praticamente contemporâneos, né? Eu vou falar sobre você de um contato que nós tivemos uma época, mas eu até diria que, no momento,
É uma grande contribuição, como eu já falei aqui, ter uma pessoa com o seu gabarito participando da direção do Cilazer e especialmente representando o Yacht Club, por tudo que já se sabe, por tudo que foi dito aqui. É uma chegada do Yacht à direção do Cilazer, e eu desejo, Ronaldo, que nós tenhamos o melhor entrosamento possível, que a gente tenha as melhores contribuições, porque você tem toda a condição de, nesse período, que é praticamente um mandato tampão, né, pequeno até as eleições, que a gente consiga dar sequência a algumas as atividades que a gente colocou e com mais contribuições suas, do IAT, e que nesse período também já se pense numa construção para a sucessão do atual mandato, né, para conduzir o Cilazer de forma maiúscula, e tenho certeza que você terá toda a condição, assim como o Yacht Club. Então, parabéns e conte comigo, estaremos juntos aí firme e forte, tá? Bom, deixa eu virar aqui para... Acho que vai filmar, ficar para esse ladinho de cá, vai ficar de frente para vocês e não ficar de costa para a mesa. Ficar do lado do Gonzaga aqui. Pode ficar aqui do meu lado. Bom dia para vocês. É um prazer enorme voltar aqui. Gonzaga, saudar a todos, Dona Edna, Paulinho, Culé, Grande Comodoro, Ronaldo, vice-presidente, Pegoraro, Santana. É um prazer enorme voltar aqui ao Cilazer. Eu diria que, quando fui Comodoro e, concomitantemente, diretor da Finaclubes, eu me dediquei muito ao Cilazer. Eu arrisco a dizer que eu não faltei a uma reunião. Participei ativamente, estive presente a todas, articulamos muito contra aquele movimento de tirar os clubes da orla, movimento sucedido pela regularização dos clubes. Esse movimento, esse trabalho com o Léo Modim, no início do governo ibanês, ele começa ainda na comissão da UAB. Contando um pouquinho rápido dessa história, o Ibanês era presidente da UAB e encontrei com ele e falei: Ibanês, você tem que se envolver nisso. Você tem que se envolver nisso. E ele falou: Edson, eu comprei uma casa na beira do lago, eu estou conflitado, então você vai presidir a comissão de regularização fundiária. E assim eu assumi a comissão. Aí o Léo Mundim falou: Edson, eu queria presidir essa comissão. Eu falei: Léo, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a comissão e você vai cuidar da área de regularização dos empreendimentos imobiliários, que é a especialização do Léo Mundim como advogado. E assim a gente começou esse trabalho. Quando o Léo foi para a TerraCap, no início do governo, o Igor Tokaski já começara no governo ibanês e fez uma lei que não foi uma lei aperfeiçoada e precisava fazer uma lei. E aí, no governo ibanês, a gente começa a trabalhar já de olho na solução do IAT e de todos os clubes. Então, desde 2019, o Léo na TerraCap, eu já no governo ibanês, a gente vem, Gonzaga, trabalhando nisso. Mas, voltando ao Cilazer, a gente sempre teve um trabalho em conjunto, frequentamos os clubes, nem todos os presidentes conviveram comigo naquela época, mas muitos que eu vejo aqui, Celeste, enfim, e foi um prazer enorme. Quem me sucedeu na comodoria foi o Rude, e o Rude pegou pandemia, e acabou que houve um afastamento do Cilazer. Depois vem o Flávio, que assume a diretoria da Finaclubes, e houve um momento do afastamento dos clubes de Brasília da Finaclubes. Praticamente ficou só o Yacht Club. E eu voltei, como presidente do Conselho Deliberativo, a frequentar o Congresso de Clubes. Lá eu encontrei o Gonzaga e praticamente só unidade de vizinhança. Culé eleito, continuo na presidência do Conselho. E melhor faz o presidente do Conselho deixando o Comodoro trabalhar, e é ele o representante do Yacht Club no Cilazer. Culé tem frequentado aqui,
mas a minha admiração pelos clubes, a minha admiração pelo trabalho do Sinlazer sempre foi muito presente. Então, eu fiquei muito feliz quando o Gonzaga fez contato com o Comodoro, fez contato comigo, na linha de que o IAT poderia voltar a integrar a diretoria do Sinlazer e que oferecia ao IAT essa vice-presidência. E nós pensamos, discutimos, e queremos aqui fazer um pouco mais da apresentação, que o Ronaldo está com essa dificuldade, mas o Ronaldo é um empresário e tem sido, desde a nossa eleição em 2013, foi 2013, tem sido um excelente companheiro e executivo do IAT em todas as funções. Quando eu fui Comodoro, o IAT foi o primeiro diretor financeiro, o Ronaldo foi o primeiro diretor financeiro conosco lá. Depois, já conselheiro, foi eleito conselheiro e assumiu a diretoria financeira. E vem sendo conselheiro desde então. Hoje ele é um conselheiro nato, isto é, um conselheiro vitalício e vice-presidente do conselho. E eu brinco muito pela amizade que temos também com o Luiz André, eu brinco que ele é o líder da bancada do Comodoro, né? Ele está lá no conselho sempre articulando, sempre discutindo conosco, uma gestão que é muito alinhada com a comodoria, com as ações que são feitas, com a liderança do Luiz André na comodoria. Então, Luiz Gonzaga, estar aqui tendo essa participação na diretoria com o Ronaldo vai trazer o IAT cada vez mais presente, né? O IAT é um clube que prestigia demais o Sinlazer. E eu me lembro, quando eu era Comodoro, eu propus, o Pegorário há de lembrar disso, o Celeste e Dona Edna, eu propus algo que era dar a todos os clubes do Sinlazer uma franquia ao IAT, inclusive em todas as suas festividades. Hoje, associado de clube do Sinlazer paga o mesmo preço de sócio do IAT. Eu não sei se todos sabem disso, mas o associado que chega do IAT com carteira do Sinlazer paga preço de sócio do IAT e não preço de não sócio, seja nos seus eventos, seja em festa junina, seja em Réveillon, qualquer que seja. Enfim, então isso tem sido sempre uma forma da gente participar de um conjunto, de uma irmandade que são os clubes. Então eu tenho um grande prazer. E eu me lembro ainda naquela época do Oasis, né, quando, né, a Bleiton, quando a gente foi tratar daquele problema da ocupação da orla, que o Ministério Público queria tirar o Oasis, e eu falei, olha, um grande advogado que pode ajudar vocês foi o próprio Ibanez. E houve uma conversa, isso foi lembrado, né, quando teve um momento com o Ibanez já governador, no sentido de ajudar aquela perseguição injusta que o Ministério Público que fazia para que o Oasis desocupasse a área pública, que são as churrasqueiras. Enfim, então todo esse trabalho de defesa dos clubes, eu acho que faz com que fortalece o Sinlazer como esse agente catalisador, agente de defesa. Então, é muito prazer e gratificante estar de novo com vocês, cada vez mais integrado, né, o nosso Comodoro como diretor regional e todos esses presidentes, sejam os presidentes homens e presidentes mulheres, né, que eu acho que é o termo correto para as presidentes mulheres, né, dos clubes, e irmanados nesse projeto que vem sendo muito bem liderado pelo nosso Luiz Gonzaga. Então, parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Edson, você como uma grande liderança, vou passar. Eu lhe agradeço as palavras e devo dizer uma coisa, você não tinha chegado ainda, eu falei. Há diretores de clubes que não sabem da importância do Sinlazer e pensam até que a filiação não é uma coisa útil. A mesma coisa aconteceu com a FENAClubes. Vários clubes deixaram de se filiar a FENAClubes e nós precisamos resgatar isso, porque quando tem aqueles encontros que está lá cheio de presidente de clube, aquilo é riquíssimo em termos de relacionamento, de assistir às experiências. Então, vamos resgatar isso aí, porque é importante demais a gente estar ligado à nossa confederação. Passo a palavra aqui ao Comodoro Luiz André, a quem eu agradeço mais uma vez pela indicação do Ronaldo. Muito obrigado, Luiz Gonzaga. Bom, depois das falas que nós ouvimos aqui agora, eu não tenho nem muita coisa a falar.
mas como executivo do IAT, eu vou aproveitar esse momento para continuar o que o Edson disse aqui, oferecendo a nossa experiência a todos os clubes. Eu acho que essa união aqui é fabulosa. Esse é o grande papel do Sim Lazer, fazer com que os clubes possam estar aqui sentados, compartilhando os seus momentos, as suas dificuldades e as suas facilidades. Então, reitero aqui a nossa posição de estarmos totalmente abertos a mostrar para vocês o que nós estamos fazendo, a experiência que nós temos em relação a alguns desses temas aqui citados. Eu me lembrei aqui que um dos temas citados foi a questão que envolve lá o advogado. Me lembra o título do tema? Essa situação... Assistência jurídica? Assistência jurídica, não. Revisão tributária. Revisão tributária. Nós já tivemos a oportunidade de reunirmos mais de uma vez, inclusive com os donos que vieram de São Paulo, daquela empresa que ofereceu aqui apoio aos clubes para essa revisão tributária. Estamos bastante avançados nesse tema, já discutindo com o nosso conselho até onde nós desejamos ir, qual é o tamanho do risco que a gente pretende correr e com certeza, essa discussão nossa lá pode ajudá-los a encurtar o caminho, a gastar menos tempo com esse tema, essa análise de se vale a pena e até onde vale a pena a gente tentar explorar aquelas oportunidades que foram mencionadas para a gente aqui. Então, eu acho que é isso. Assim como nos demais temas que eu já citei aqui, da moeda social e outras questões que a gente está enfrentando lá no IAT. Dentro dessa linha de compartilhamento, eu não posso deixar de convidar os senhores. O Edson falou muito bem aqui sobre essa regulamentação, ou essa oferta que o IAT faz de que vocês possam, todos os associados possam participar dos eventos do IAT pagando o preço de sócio. E nós temos feito grandes eventos. Tá? Nós teremos esse ano, agora, na semana que vem, o Carnaval, que nós revitalizamos no IAT depois de 20 anos de interrupção. O IAT não fazia carnaval para adulto há mais de 20 anos. Fizemos no ano passado, foi um sucesso absurdo, principalmente pela presença do melhor bloco de carnaval de Brasília, o tal do Eduardo e Mônica, que volta ao IAT agora para mais uma apresentação linda. Temos lá uma área bacana no estacionamento do clube. Nós não fazemos mais num salão fechado, mas sim numa área de rua, imitando o famoso bloquinho de rua. E temos já alguns exemplos desse compartilhamento da festa. Não sei se o Edson sabe, mas nós fechamos. A OAB nos procurou querendo ouvir um pouco da nossa experiência, porque eles queriam montar o carnaval da OAB. E depois de conversar com a gente, o resultado foi que nós acertamos com eles um convênio, entre aspas. Estamos montando lá um tremendo de um espaço VIP para a OAB usufruir e trazer seus VIPs para dentro de um reservado, um lounge da OAB dentro do Carnaval do IAT, e eles estão comprando 1.000 ingressos para os associados. Quer dizer, nós vamos ter lá um monte de advogados dentro da nossa festa. Pois é. Já está aqui. E dentro dessa carona, dessa primeira iniciativa, que foi trazer a OAB para a nossa festa, isso foi muito bom para eles também, porque eles não tiveram que se preocupar em montar a festa deles. Né? Outra entidade agora muito grande nos procurou querendo fazer a mesma coisa. Escuta, e nós podemos caber nessa festa aí também? Pode. O IAT tem uma festa muito grande e pode fazer. Então, dentro dessa linha de raciocínio, fica aqui aberta aos senhores a mesma oferta. E se vocês quiserem usufruir da nossa festa lá, vai ser um prazer enorme encontrar com vocês e os seus associados na festa, na condição idêntica aos dos nossos sócios. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Eu não tenho mais nada a falar. Fico muito feliz. Fico muito feliz da gente poder estar contribuindo com o candidato como o Ronaldo. E nós vamos continuar trabalhando aqui junto com vocês e junto com a FENAClubes. A FENAClubes esse ano vai fazer o seu congresso em março. Eles anteciparam para março um congresso que
antigamente era feita, até o ano passado foi feita em novembro, muito distante do ano anterior. Então, eles aproximaram o Congresso agora do ano passado, do ano que terminou, para poder ficar mais presente a coisa. E estão inovando esse ano com um evento interessante associado chamado Expo, ao lado, num salão contíguo ao salão dos eventos da reunião do Congresso. Eles criaram uma grande feira e venderam estandes num formato de uma feira tradicional, como se estivéssemos no AMB ou em qualquer outra dessas feiras famosas. E todos os clubes, eles venderam todos os estandes em 2 pavimentos, no térreo e no subsolo. E aconteceu um fato interessantíssimo, porque quando o Arialdo, presidente da FENACLUBES, anunciou isso e mostrou numa apresentação o que seria o Expo, a ideia é que os clubes possam dispor de um espaço durante os 4 dias do evento para mostrar a sua face, mostrar a sua cidade, mostrar o seu clube e trazer patrocinadores dentro do seu stand para ajudarem a bancar os custos do clube naquele evento. Nós estamos nesse caminho, já temos os nossos patrocinadores. Mas, na hora que ele anunciou isso, ele criou um critério para que desse a oportunidade dos clubes escolherem o seu stand e começarem a popular a feira. E, no critério dele, ele indicou o clube que ele considera número 1 do ranking brasileiro, que é o Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, que é realmente um clube muito grande. Na hora que ele ofereceu isso, o presidente do Pinheiros, muito acanhado, declarou a impossibilidade dele decidir aquilo, porque ele teria que submeter isso aos conselhos, a isso, aquilo, aquilo outro, e criou uma dificuldade enorme. E disse que, então, não poderia, naquele momento, escolher. Ele ficou na dúvida. O Arialdo simplesmente virou para ele e falou: problemas internos você resolve dentro da sua casa, entendeu? Nós vamos abrir a todos a oportunidade de escolherem aqui. Qualquer clube que quiser se manifeste. Eu estava na primeira fila, e junto com o Marcelo Sacramento, da Bahia, que me deu um cutucão e falou: vamos junto. Eu levantei a mão e fui o primeiro clube a escolher, e falei: depois o Edson resolve isso lá no conselho, entendeu? E reservamos um stand que é um dos melhores, o mais bem localizado na passagem de todo mundo que entra no salão. E já temos patrocinadores, empresas nacionais que aderiram e já assinaram um contrato conosco, que estarão presentes no nosso stand lá. A nossa ideia é um telão bem grande, o stand tem 48 metros quadrados, um telão bem grande atrás, pessoas da nossa área de comunicação estarão presentes. Nós estaremos divulgando vídeos sobre Brasília e sobre o Yacht Clube Social, o Yacht Clube Cultural, o Yacht Clube Esportivo, o Yacht Clube Histórico. Tá? Então, e os patrocinadores usarão a mesma mídia para mostrarem seus produtos. Tá? Então, compartilho essa informação com os senhores aqui. Agradeço, muito obrigado, que a gente tenha um bom fim de semana. Deixa eu só aproveitar aqui o ensejo, a propósito do que o Comodoro falou, é que esses estandes, as empresas vão apresentar também várias soluções, né? É uma Expo Hub também. E eu quero anunciar aqui que nós estamos retomando com a Raquel, não na condição que ela tinha, ela tem uma empresa agora que ela prospecta várias soluções, e ela é apenas mais uma opção de buscar soluções por demanda nossa, e nós vamos avaliar, aferir se essas demandas podem interessar para os clubes. Então, todos conhecem a Raquel, imagino que alguém tem restrição à Raquel, ela não é a Raquel individualmente, mas a empresa dela que chama Club Hub. E o que eu estava falando ainda há pouco sobre a FENACLUBES é que essa exposição vai mostrar muitas soluções para clubes. E é uma pena que nem todos os clubes de Brasília, né, só uma pequena parte, e até por motivo da filiação ao CBC, vão estar participando, mas vai ser uma feira muito interessante, porque os parceiros dos clubes vão exatamente mostrar produtos e serviços voltados para clubes. Então, eu aproveito para anunciar aqui e encerro, passo para o nosso presidente da Assembleia, aliás, não, passo para o Ronaldo Monte Rosa aqui, que você merece e deve as suas palavras aqui finais.
Vou ficar de pé, porque o pessoal do fundo pode ver. Desculpa mais uma vez, eu estou sem poder falar por ordem médica, não é por desejo meu, porque eu adoro falar tanto quanto o Edson. Não tanto. Vocês sabem que não é possível isso acontecer. Mas com a minha curta passagem pelo governo, eu aprendi com a política que vice-presidente tem que ficar quieto. Para isso que existe presidente. Então, eu me coloco aqui na posição de vice-presidente. Agradeço muito a confiança de vocês mais uma vez, à disposição do presidente para qualquer missão que ele me enderece, para estar ao lado dele, da diretoria, para fazer desse período, apesar de curto, poderá ser muito produtivo. A gente não precisa perder nem um dia, nem 2, nem 3. Né? Esses poucos meses poderão ser muito úteis. Qualquer legado que a gente possa deixar para o Sinlazer será muito bom. Obrigado a todos. Antes de encerrar a Assembleia Geral Extraordinária, eu gostaria de pedir ao Ronaldo, que como eu e o Paulinho a gente sempre faz, adquira uma camisa do Sinlazer para usar. A Assembleia está encerrada. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana.